hoje estaremos considerando o capítulo 2 do livro de Colossenses. Não será uma predicação exaustiva, é decir, não estarei mirando versículo tras versículo, principalmente porque, como vês, estaremos lendo de Lot a 23. Passaríamos aqui todo o domingo se for a considerar versículo tras versículo. Pero aún assim, espero lograr exponer as escrituras e, por supuesto, como o nome da predicação, como o nome da predicação diz, a supremacia de Cristo, espero que Cristo seja glorificado com a predicação de hoje. Assim que vamos abrir Colossenses capítulo 2, começaremos a ler do versículo 8. Colossenses 2, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Mirá que nadie os engañe por meio de filosofias e huecas sutilezas, segundo as tradições de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo e no según Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de la deidade, e vosotros estáis completos en ele, que és la cabeça de todo principado e potestade. En él também fuiste circuncidados com circuncisão no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisão de Cristo, sepultados com ele en el bautismo, en el qual fuistes também ressuscitados com ele, mediante la fé en el poder de Deus que le levantou de los muertos. E a vosotros, estando muertos em pecados e em la incircuncisão de vuestra carne, os dio vida juntamente com ele, perdonando-os todos os pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio e clavándola en la cruz, e despojando a los principados e las potestades, los exhibió publicamente, triunfando sobre eles en la cruz. Portanto, nada os juzgue em comida, em bebida, ou em quanto a dias de festas, luna nueva, ou dias de repouso, todo lo qual é sombra de lo que há de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nada os prive de vuestro premio, afectando humildade e culto a los ángeles, entremetiendo-se em lo que não há visto, vanamente hinchados por su própria mente carnal, e não haciendo-se de la cabeça, em virtude de quem todo el cuerpo, nutriendo-se e unindo-se por las conjunturas e ligamentos, cresce com o crescimento que dá Deus. Pois se habéis muerto com Cristo enquanto a los rudimentos del mundo, porque como se vivesseis en el mundo, os someteis a preceitos tales como no manejes, ni gustes, ni a toques, em conformidade a mandamentos e doutrinas de hombres, coisas que todas se destruem com el uso. Tales coisas têm a la verdade certa reputação de sabedoria em culto voluntário, em humildade e em duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amém? Vamos orar, hermanos. Seu Deus, Padre nuestro, alabado seja, Senhor. Alabado seas por tu palavra. Alabado seja porque tu palavra ligou hasta nossos corações, Deus, e hoje nós outros temos o privilégio de compreender tu vontade, compreender a maravilha que há em las Escrituras, a maravilha do Evangelho de nosso Senhor Jesucristo. Que nessa manhã nós outros entendamos um pouco mais, Deus, da supremacia de Cristo, da preeminência de Cristo, como Cristo está por em cima de todo e todos, Deus. Que isso seja a realidade em nossos corações nesta manhã. Que o nome de tu Hijo amado seja glorificado por meio desta predicação e por meio de nosso culto. Bendiga a vida de mis hermanos que estão aqui, bendiga a vida de aqueles que nos seguem de seus hogares. Que o Senhor pueda falar com cada um deles, trazer santificação, perdão para aqueles que lutam contra os pecados, trazer vida nova para aqueles que aún não te conhecem, Deus. É nosso desejo, em nome de Jesucristo. Amém. Hoje necessitarei de muita água. Graças à exposição que hicimos anteriormente, há uns meses, de los primeiros versículos de Filemón, e também graças à predicação que hemos tenido la semana passada,
creio que todos nós outros já conhecemos um pouco o contexto histórico da carta aos Colossenses, já que tanto a carta a Filemón quanto a carta aos Colossenses tinham o mesmo destino, a igreja de Colossas. Um pequeno repasso da história para aqueles que não se acordam muito. Pablo, em um de seus viagens missioneiros, viaja para a região de Ásia e ali começa a predicar o evangelho em algumas cidades, Galícia, Corinto, Éfeso, e provavelmente ali em Éfeso, um homem chamado Epáfras, morador da cidade de Colossas, ouve o evangelho, se converte e agora vuelve hasta sua cidade e começa a predicar o evangelho por ali. Passado um tempo, Epáfras e Filemón, outro morador de Colossas, também fundam uma igreja nessa cidade. Epáfras provavelmente era o presbítero da igreja de Colossas, o pastor da igreja de Colossas, mientras que Filemón é seu colaborador e dueño da casa que agora é a igreja de Colossas. Passado nos 5 ou 7 anos desde a fundação da igreja, Epáfras sai de Colossas para encontrar-se com o apóstolo Pablo. Pablo está preso em uma prisão em Roma e vai hasta Roma para pedir conselhos a Pablo, pedir ajuda ao apóstolo, e aqui começava a chegar na igreja de Colossas algumas heresias, algumas doutrinas raras. Epáfras tinha dificuldades para gestionar o tema, assim, então, pediu ajuda ao apóstolo Pablo. Pablo, desde a prisão, escreve, además da carta a Filemón, rogando para que Filemón perdonasse a seu servo, a seu escravo Onésimo, também escreve a carta que temos aqui em mãos, a carta aos Colossenses, com o objetivo de ajudar a esta igreja, ajudar a Epáfras e a Filemón ali também. E quais eram essas heresias que haviam legado à igreja de Colossas? Hermanos, havia um pouco de todo. Havia um pouco de todo. Se nós lermos toda a carta aos Colossenses, veremos que havia legalismo, racionalismo, judaísmo, doutrina de homens, misticismo, ascetismo, visiones, adorações a ángeles, espíritos elementares, rudimentários, poderes ocultos. Na lista larga. Muito complexa toda essa heresia. Não é como saber se era uma sola heresia, uma sola secta nova, ou se eram muitas a la vez que estavam chegando ali. Pero, aunque sea complejo, era muito peligroso. Hasta o ponto de fazer com que alguns crentes de Colossa começassem a buscar outro tipo de espiritualidade. Essas falsas doutrinas eram sutiles, engenhosas e se mesclavam com o cristianismo, quitando do cristianismo, da mensagem do evangelho, sua pureza. A gente da igreja de Colossos estava dizendo, agora não sou mais crente, agora não sou mais cristiano, agora sou colossiano, sigo a doutrina de los colossos. Os crentes não estavam dizendo isso. Todavia seguiam sendo crentes, eram cristianos, pero buscavam outras coisas además de Cristo. A gente já não veia Cristo como suficiente para a salvação, para um relacionamento mais cercano com Deus, para um perfeccionamento espiritual. Era Cristo e algo mais. A obra de Jesus já não é suficiente. Cristo deixa de ter a supremacia. Não há mais só os Cristos. Em vez de Pablo gastar tempo explicando por que essas doutrinas são hereges, Pablo faz outra coisa. Por supuesto que em alguns momentos o apóstolo habla da vanidade, habla do vacío que há nessas crenças, pero em grande parte da carta aos Colossenses, o apóstolo gasta a tinta de sua pluma escrevendo, assim como hemos oído na leitura congregacional, que Cristo é suficiente, que Ele está por encima de todo. Cristo é supremo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o cabeça da igreja, Ele tem toda a preeminência e se estamos em Ele, não hace falta outra coisa mais.
minha irmã, conhecer outras religiões ou doutrinas raras que há no mundo é bueno, principalmente quando estamos falando de algum contexto, pontualmente, ensinar a alguém, predicar, charlar com uma pessoa específica. Pero mais que gastar tempo estudando outras religiões, o que vemos aqui, a maneira como Pablo escreve a los colossenses, é que deveríamos conhecer mais a Cristo, seu evangelho, sua obra, a vontade de Deus revelada em las Escrituras. Este conhecimento sí deveria ser a prioridade para todo creyente, já que Cristo é todo e em todos. Se estamos em Cristo, se conhecemos a Cristo, se entendemos sua vontade, nada mais importa. Cristo é suficiente. Uma vez que Pablo deixa explícito quem é Cristo no capítulo 1, agora ele pode demonstrar, ensinar como nosso Senhor é preeminente, é superior a todas as falsas doutrinas. Vamos dividir em 4 partes as doutrinas que temos aqui e vamos ver como que Pablo habla dessas doutrinas e põe Cristo por em cima de todas elas, vale? Em los versículos de 8 a 10, vemos como Cristo, a primeira, é superior a las filosofias falsas, las enseñanzas vanas, que são segundo as tradições de los hombres e no segundo Cristo. O versículo 8 de la carta empieza com: mirá que nadie os engañe. Ou seja, há que ter cuidado. Há que estar atento. Pablo não está falando com não creyentes. Pablo está falando com a igreja. Eles conheciam a Cristo. Al princípio da carta, Pablo elogia a fé de eles, o amor de los creyentes de Colosas, os frutos da igreja, seu crescimento. Está falando com verdadeiros creyentes. Pero aún assim, mirá. Está atentos, vigilá. Porque essas filosofias, segundo as tradições de los hombres, são sutiles. Pablo utiliza a expressão huecas sutilezas. Las falsas doutrinas não chegam vestidas de rojo, com 2 cuernos, uma cola puntiaguda, com tridente nas manos. São sutiles. Podem não negar completamente a obra de Cristo, pero negam sua suficiência. Não negam a Cristo, pero hablam que para ser espiritual de verdade, además de Cristo, é necessário algum conhecimento oculto, é necessário uma revelação que só alguns têm. Mirá que nadie os engañe, os atrape, os haga cautivos. Por supuesto que Pablo não está em contra toda a filosofia em geral, por supuesto que não está contra todas as tradições de los hombres. Ele mesmo utiliza-se de filosofias quando habla aos filósofos atenienses em Hechos 17. Está em contra a filosofia e a tradição que não é segundo Cristo, que anulam ou negam a eficiência, a eficácia, a preeminência, a supremacia de nosso Senhor. É o que passa muitas vezes em nossa cultura. De maneira similar, ouvimos coisas que parecem corretas muitas vezes. É sutil. Parece que há sentido. Diariamente, nossa cultura intenta seduzir-nos com filosofias persuasivas, valores mundanos, ensinar coisas como normais, coisas que não são normais, aceitável o que não é aceitável, correto o que não é correto. Filosofias huecas que desonram a Cristo, negam a persona e a obra de nosso Salvador e sutilmente buscam fazer com que nossa fé seja ineficaz. A vosotros que sois jóvenes, que estão em colégio, em las universidades, mirando la tele, las películas, las séries, las costumbres del mundo, mirá que nadie os engañe. São sutilezas,
suena razonable, não parece que é engaño, pero niegan la suficiência de Cristo. Mirá que não seáis hechos cautivos por falsos maestros que hablam de maneira influente, engañosa, que esclavizam a los que se convencem. Para o desarrollo de nossa vida espiritual, não necessitamos de enseñanza según os hombres. Não necessitamos para nosso desarrollo espiritual enseñanza según os hombres que não são según Cristo. E por quê? Pablo habla de los versículos 9 a 10 los motivos. Primeiro motivo que Pablo nos dá aqui, no versículo 9. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de la deidad. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de la deidad. É impossível que Cristo não seja suficiente para nós, porque o próprio Deus habita corporalmente en Él. Jesucristo es hombre, pero es Dios también. Cristo no es una manifestación parcial, aproximada de Dios. Cristo no es un ángel, un ser que es creado, que simplemente refleja la gloria de su Creador. Él mismo tiene supremacía absoluta sobre toda la creación. Dios es lo que Cristo enseña. Dios es lo que Jesús es. Se toda a plenitude da essência de Deus está em Cristo, não há por que buscar salvação, ajuda espiritual, consuelo para nossas almas, senão em Ele. Cristo é a satisfação plena e completa para su pueblo. Ele é a fuente de água viva e aquele que bebe dessa água não terá sede jamás. Será uma fuente de água que salte para a vida eterna. Segundo lugar, porque não necessitamos de enseñança segundo os homens, que não são segundo Cristo? Porque, versículo 10, estáis completos em Ele. Estáis completos. Não hace falta nada mais. Não hace falta novas filosofias, novas enseñanças, palavras motivacionais, já que em Jesus estamos completos, perfeitos. Nada pode hacernos melhor sino o Evangelho de Jesucristo. Não é que estamos completos por nós mesmos, estamos completos em Ele. Meu irmão, minha irmã, estáis em Ele? Estáis em Ele? Estáis em Cristo? Então, estáis completos. Já está. Em Cristo possuímos todo. A parte de Cristo não há satisfação genuína, pero através de sua plenitude, somos hechos completos. Em terceiro lugar, Ele, versículo 10 a 1, Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Não há poderes no cielo, en la tierra, bajo la tierra, que pueda comparar-se a aquele que ha criado todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, principados, potestades, tudo foi criado por meio de Ele e para Ele. A Ele seja toda a glória. A segunda característica que vemos aqui nessa herejia de Colossas é o legalismo. Creio que já estamos acostumados com essa palavra. Essa já nos suena um pouco mais. É a ideia que tu puedes alcançar a salvação ou o desenvolvimento espiritual por el cumprimento de regras ou rituais que não estão nas Escrituras ou que não são para os cristianos. Suele passar muitas vezes quando a gente malinterpreta as Escrituras. Corre um texto aislado e hacen desse texto agora um mandamento, quando não lo é. Ou no caso de que a gente tenha um problema personal de consciência mesmo, com alguma coisa, e hace de isso uma doutrina para os demás. Como temos, por exemplo, o caso de 1 Coríntios 10. Ali, se os acordais, em 1 Coríntios 10, a gente está peleando se deve ou não comer carnes sacrificadas a los ídolos. Um lado juzga o que come
porque habla, bueno, tú no puedes comer essa carne ha sido sacrificada a ídolos, está contaminada. Pero el otro lado habla, no hay problema comer essa carne. Coma, os ídolos não são nada. Pablo disse que os dois lados estão equivocados. Uno, porque juzga como pecador al que come, e o outro, porque não leva em consideração a consciência de lo que não come e quer fazer com que o outro coma. Legalismo de los dois lados. Hay que hacer ou não hay que hacer. Se tu eres creyente, por supuesto que solo puedes comer animales puros, óbvio, está em las escrituras. La mujer, hay que tapar la cabeça. Hay que guardar el sábado. Cria-se regras sem base bíblica correcta e empieza a validar a espiritualidade de los demás por meio do cumprimento dessas regras. Se cumpres tais regras, eres espiritualmente superior, eres mais santo que os demás. Deducimos por los versículos que vão del 11 hasta el 17 que o legalismo entrava em la igreja por meio de las práticas judaicas. Havia um judaísmo na igreja de Colossas e por lo que vemos no versículo 16, alguns crentes estavam sendo juzgados por não seguir tradições judaicas. Quais eram essas tradições? Bueno, vemos no versículo 11 a circuncisão e no próprio versículo 16 a dieta, comidas e bebidas e a guarda de los dias específicos. Uma mala interpretação do significado de los ritos judaicos hacía com que os colossenses pensassem que eles deveriam volver a essas práticas para serem verdadeiramente santos. O legalismo de Colossos é um pouco distinto do legalismo que havia em Galícia, em la carta a los Gálatas, porque ali a los Gálatas a gente pensa que para ser salvo é necessário o legalismo também. Aqui em Colossas não, é algo mais para ensinar a la gente. Mira como sou um pouco mais espiritual porque sigo essas regras. Já sou salvo, pero puedo ensinar a los demás que sou mais santo que eles, por supuesto. E no versículo 17 vemos que para Pablo todas essas coisas, todas essas leis judaicas eram sombra de lo que havia de venir. Versículo 17, todo lo cual é sombra de lo que há de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O que Pablo quer dizer com isso? O que quer dizer com eram sombras del cuerpo de Cristo? A analogia é mais ou menos a seguinte. Imaginar um ninho em la ventana de sua casa, de seu piso, esperando seu padre volver de trabalho. Está ali 7 da tarde, com o rosto pegado no vidro, no cristal de la ventana. Como um hace sol, o niño logra ver a sombra de alguém aproximando-se. Quanto mais essa pessoa se aproxima, mais o niño logra reconhecer por la sombra que é seu papá. O padre pode ser reconhecido por la sombra, por el contorno, pero la sombra não é o padre. Apunta para a legada do Padre. De la mesma maneira, a circuncisão, a guarda de los dias, dietas, sábados, fiestas, todas as outras cerimônias do antigo Israel eram sombra de lo que havia de venir. El corpo verdadeiro é o de Cristo. As leis apontavam para aquele que cumpre todas as leis. O descanso sabático apunta para aquele que não é seu verdadeiro descanso. Ao mais, eram sombra de uma realidade que já havia legado. Não é algo que eles deveriam estar esperando, como o ninho que está ali na ventana esperando o papá ligar. Era realidade para os de Colossa, é realidade para nós outros. No versículo 11, vemos ali como Pablo habla, en él, ou seja, em Cristo, também fuistes circuncidados. Já está hecho. É algo real. Não é para depois. Não hace falta uma nova circuncisão porque fuimos circuncidados com uma circuncisão muito superior à circuncisão
de la antiga alianza. La anterior era hecha por manos de hombres en el exterior. Pero Dios, por medio de la muerte de Cristo en una cruz, circuncidó nuestro corazón. Se a circuncisão tradicional implica o sacrifício de um pedaço de carne para que o homem haga parte do povo de Deus, toda a carne de Jesucristo foi sacrificada em uma cruz para ser de nós outros, povo de Ele. Se um troço de carne era quitado para a santificação de um indivíduo, por sua morte, Jesucristo, para nossa santificação, não ha quitado só um troço de carne de nós outros, irmãos, ha quitado nosso antigo e morto coração e nos ha dado nova vida nele. Já é algo real. Se hemos sido sepultados com ele no bautismo, versículo 12, também hemos sido ressuscitados com ele. Hemos nascido de novo e já não hace falta buscar outras fórmulas para arreglar nossas vidas. O ser humano nasce pecador, bajo a ira de Deus, e só a circuncisão espiritual operada por Deus pode cambiar este nosso estado. Só a ressurreição de Cristo pode dar-nos nova vida. Semana tras semana anunciamos desde nossos púlpitos a vida, a muerte, a ressurreição de nosso Senhor. Já não é algo novo. Hacemos isso todo domingo, semana tras semana. Quando os hermanos vêm pedir conselhos, nós outros como creyentes, o que intentamos fazer é apresentar a realidade desses eventos. Pero muitas vezes a gente reacciona algo assim. Bueno, sí, eu lo sé que Jesus morreu e ressuscitou, pero não há nada mais para arreglar minha vida. Não há alguma outra coisa que pueda consolar meu coração neste momento? O que Pablo está dizendo é que a vida de Cristo é o que realmente necessitamos. E este é o poder para vencer nossos pecados, nossas lutas, nossas ansiedades, nossas inseguridades. Não são as leis, não são novas regras, só os Cristos. Intentar viver como um legalista, intentar buscar salvação, justificação, el favor de Deus, buscar uma bendição específica de nosso Senhor, por meio de cumprimento de regras, mandamentos, intentando comprar a Deus com ofrendas. É a ser o mesmo que o niño que estava esperando ali na ventana, pero quando o padre chega, ele abraça a sombra de seu padre. Ai, papá, te echava de menos, ele nem abraça a parede. Não faz sentido. Por que abraçar a sombra se tu padre está aqui? Por que abraçar o legalismo ou regras criadas por os homens se temos a Cristo ao nosso lado? Pero aún assim, em muitos rincones evangélicos, em muitas igrejas, o legalismo é forte. Porque a gente crê que é possível medir a espiritualidade de uma pessoa por meio de um sistema de regras. E até é possível vanagloriar-se de cumprir, de seguir essa falsa espiritualidade, não? É possível usar o legalismo para juzgar a vida do outro, como vemos no versículo 16. Nadie os juzgue. A gente utilizava o legalismo para juzgar os demás. É possível juzgar porque ele come o que eu não como, ele bebe o que eu não bebo, ele não guarda o dia que eu guardo. Isso muitas vezes cria uma cultura dentro das igrejas, onde a gente luta para someter-se às regras do local e, como resultado, o povo de Deus a menudo finge uma obediência superficial para ocultar suas lutas, seus verdadeiros problemas, suas tentações, seus pecados, seu passado. O legalista mira por encima de los demás. Crê que é o cumpridor da lei, mientras que os outros não são. Esse mensagem é para a igreja, hermanos. É para a igreja de Colosas. É para nós outros também. Muitas vezes está em nosso coração
quando miramos a nossos irmãos e no interior pensamos que eles não são tão santos como nós outros somos, porque não há algumas coisas que nós outros hacemos. El hermano não ha leído tantos livros cristianos quanto eu. El hermano, bueno, eu oro muito mais horas que meu irmão. Por supuesto que eu mereço ser mais bendecido que ele, porque eu tenho um ministério na igreja. Sou candidato a pastor. Tenho mais tempo de igreja, tenho mais tempo de vida cristiana. Mereço ser mais bendecido que ele. O legalista pensa que conhece a lei de Deus, pero a verdade é que não a conhece, porque se conhecera verdadeiramente, saberia que nadie pode cumpri-la. Que nadie, versículo 16, portanto, que nadie os juzgue por essas tonterias. Eu añadi a parte de tonteria, vale? Que versão que é essa que Cláudio está utilizando? Como disse Lutero, mi consciência es cautiva de la palavra de Deus e de ser convencido por las escrituras. Que seamos juzgados, exortados por nossos irmãos, por la igreja, mientras estamos em contra las escrituras, no contra doutrinas e tradições de los hombres. El acta de los decretos que havia contra nosotros e com ela era possível juzgar-nos, foi clavada em la cruz. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que havia contra nosotros, que nos era contrária, quitando-la de em meio e clavando-la em la cruz. Em los tempos de Pablo, todo novo decreto romano, todo cambio de lei era escrito e era clavado em la madeira de algumas construções por toda a cidade, para que nadie tuviera alguma excusa para dizer que não conhecia o novo decreto. De la mesma maneira, el acta de los decretos que havia contra nós outros, que nos era contrária, que apontava para nós outros dizendo que nós somos cumpridores da lei. Cristo la clavou en el madeiro de la cruz, visible a todo principado e potestade. Las potestades foram despojadas, versículo 15, estão sem armas. Satanás sigue tendo algum poder, pero ni ele, ni los ángeles caídos, ni nadie tem o poder, tem força para acusar a los hijos de Deus, a los que já estão unidos a Cristo, a los que já são uno com Ele. Não tem poder para dizer-nos que estamos condenados por causa de nossos pecados ou por falhar no cumprimento da lei. Cristo é nosso abogado delante do Padre. Ninguna condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam conforme a carne, senão conforme ao Espírito. Vemos no versículo 15 que Pablo se utiliza de linguagem militar para explicar esta vitória de Cristo contra os acusadores. Versículo 15. E despojando a los principados e las potestades, los exhibiu publicamente, triunfando sobre eles em la cruz. Em aqueles tempos, quando o exército romano vencia um exército inimigo, despojava os soldados inimigos, quitando as roupas, o escudo, as armas, e desfilavam com eles, exibindo-los publicamente, os derrotados para avergonçá-los, mientras que o povo estava ali tirando coisas a los inimigos. Pablo está dizendo que por meio da cruz, Jesus ha hecho el mismo com os principados e potestades, contra os acusadores. Essa é a ironia de la cruz. A encarnação de Jesus parece Deus haciéndose débil. Está tomando forma de homem, e o homem é débil. Muito mais a visão de nosso Senhor em la cruz parece débil, parece derrotado. Pero Él es la imagen de Dios invisible. En la cruz,
Cristo não deixa de ser Deus. Ao revés, Jesus ensina todo o seu poder em la crucifixão. É ali, em la aparente debilidade de seu corpo, que Cristo está triunfando sobre os principados e potestades. Pablo disse que em la cruz, em aquele momento que a nossos olhos, Jesus está no ápice de sua debilidade. É nesse momento que Jesus está triunfando sobre eles, sobre seus inimigos. Mientras Cristo estava sendo despojado e avergonçado, mientras Satanás e seus ángeles celebravam a vitória sobre o Hijo de Deus, não sabiam que eles mesmos estavam sendo publicamente despojados e avergonçados. Mientras os que condenavam a Jesus diziam: se has salvado a los demás, bájate de la cruz, sálvate a ti mesmo. Não sabiam que precisamente porque Jesus queria salvar a nós outros, ele não barrou de la cruz, não salvou a si mesmo. La cruz não foi a derrota de nosso Salvador, foi sua vitória para nós outros. La cruz foi a arma de nosso Senhor, a arma que o Senhor utilizou para despojar seus inimigos, desfilar triunfantemente com eles desnudos, desarmados, avergonçados. A terceira característica da herejia de Colosas é o que chamamos de misticismo. É o que temos aqui no versículo 18, que vemos que Pablo está falando de aqueles que se juzgam mais santos, mais espirituais, porque têm visiones, porque adoram os ángeles. Na outra tradução do versículo 18, seria algo como: nadie os prive de vuestro prêmio. Aqueles que insistem em la fingida humildade, en el culto a los ángeles, que pretendem ver visiones. Está falando de la gente que aferra-se a las experiencias, a las emociones. Hoy el culto não ha sido de muita bendição, não, porque eu não me senti comovido. Não lloré hoje no culto. Não me sinto... Bueno, hoje sim, o culto sim, ha sido uma bendição, porque eu tenho ido na visão mientras orava ali. Eu he visto um ángel. Eu he lutado contra um demônio mientras estava no culto. A gente que vem para a igreja não para adorar a Deus, ouvir a predicação, adorar em meio da congregação, ser salvo, santificar-se. Não vem para isso. Vem à igreja para sentir-se bem. Eu não me senti bem hoje no culto. Não me ha gostado a predicação de hoje. O predicador brasileiro é muito frio. Não me gostou a alabança hecha ali com o MP3. Não saiu uma lágrima de meu olho hoje. Religião basada em misticismo, não em revelação bíblica, basada em visiones, não em verdade. Lo que vale mais são as experiências, as escrituras. Há que sentir, senão não é verdadeira adoração. É importante entender que nós outros cristianos, por fé andamos, não por vista. É decir, a espiritualidade não pode ser medida por nossas experiências, por lo que vemos, por lo que sentimos. Deus nos invita constantemente nas Escrituras a confiar em Ele, a buscar a Ele, a crer em Ele, mesmo que todo a nosso redor diga o contrário. Mesmo que todas nossas circunstâncias levem-nos a pensar que não há Deus. Vivimos em um mundo caído e, de verdade, irmãos, passamos muito mais tempo de nossos dias sem sentir que Deus existe. Não sei de vosotros, mas não é algo como estou andando aí por as calles, vendo a maldade do mundo, vendo os terrores que há aí, vendo as misérias, os sofrimentos e dizendo em meu coração: sinto a presença de Deus, é real. A vida cristiana não é assim. Dificilmente sentimos a Deus. Pero há um Deus. Ele existe e logramos ouvi-lo todas as vezes que leemos sua palavra.
Não são por las experiencias, é por lo que Deus habla de si mismo nas Escrituras. Não necessitamos de visiones, emociones, misticismos. Necessitamos de Cristo, sua palavra, seu evangelho. Não é malo, não está malo emocionar-se al tener uma experiência com Deus, por supuesto. O problema é a emoção desconectada do discernimento bíblico. A emoção desconectada da cabeça que é Cristo, o único en el qual o corpo encontra verdadeiro crescimento, nutrição, versículo 19. O problema está quando pensamos que devemos buscar essas experiências, essas emoções, senão nosso cristianismo não é completo. O problema está quando juzgamos os demás como menos espirituales porque são menos emotivos que nós outros. Há cristianos que se sentem menos espirituales porque não han ido a um determinado evento que ha sido de bendição, um determinado encontro, uma atividade gospel. Há outros que sentem que não são tão santos porque não se emocionam mientras cantam com a congregação, por exemplo. Ojalá eu fuera tão espiritual quanto fulanito, que ele ora está em la oração de bem-vinda da igreja. Para aqueles que juzgam e para aqueles que se sentem juzgados, Cristo é suficiente. E finalmente, a última característica que vemos aqui, de aqui vou para as conclusões. Do versículo 20 hasta o final do capítulo, o ascetismo. Um estilo de vida que renuncia aos placeres materiais, busca a mortificação do corpo por meio de flagelos, penitências, sofrimentos, com o fim de adquirir uma perfeição moral e espiritual. Versículo 21. Não manejes, nem gustes, nem aun toques. Uma religião enfocada em negativo. El creyente não pode isso nem aquilo outro. Não pode. Uma religião llena de privações, desconsiderando completamente a liberdade que nós outros temos em Cristo Jesus. Llena de padrões de espiritualidade que não são bíblicos. Versículo 20. Pois se habéis muerto com Cristo enquanto aos rudimentos del mundo, porque como se vivesseis en el mundo, someteis a preceptos tales como não manejes, nem gustes, nem aun toques. Para os ascéticos, privar-se de coisas é ser espiritual. Infligir dolor, ayuno prolongado, penitências, privar-se de alegrias, hacer-se pobre, isso te hace mais espiritual. Que santa la fulanita, não? No ve tele, no va a la playa, no bebe, no come cerdo, no tiene redes sociales, no deja el móvil con los niños. Es una santa. Al final, costumbres. Ordenanças que não têm respaldo bíblico. A pessoa aprendeu que algo era malo para ela e agora impõe aos demais. Pablo nos ensina, a partir do versículo 22, como esse estilo de vida é ineficaz. Primeiro, porque são regras transitórias. Se destruem com o uso, final do versículo 22. Passa-se o tempo e deixam de existir, porque não são bíblicas. A moda passa e outra moeda chega com suas novas regras. Segundo, o ascetismo só tem aparência de sabedoria, de humildade, mira como sou humilde, deixando de fazer essas coisas, pero es tonteria, orgulho e arrogância. O ascetismo está em nosso próprio poder e depende de nossa própria vontade. É adoração a nós outros mesmos. Não é na submissão de nossa vontade à vontade do Senhor, sino a afirmação de que de nossa vontade, o poder que nós outros mesmos temos de controlar-nos. Por fim, promete uma santificação por meio da negação de coisas, pero não tem valor algum quanto aos apetitos da carne. Final do versículo 23. Não toca nem a superfície da piel do pecado, porque o pecado não está no corpo físico,
pero del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y toda la lista de Mateus 15, 19. Tú no puedes arreglar el problema de tu corazón. Otro necesita hacer eso por ti. El problema de nuestro corazón solo puede ser vencido por Cristo, quando dependemos completamente de Ele, não de nós outros mesmos, de nossas próprias ideias. Para concluir, hermanos, hemos visto quantas facetas, quantas faces distintas pode ter uma herejia, uma secta. E cada dia há mais herejias. Sempre habrá mais. Sempre habrá. El mirá que nadie os engane, de versículo 8, é para a igreja, sigue sendo útil para nós outros aqui. O mundo seguirá tentando atrair-nos com seus valores, com suas tradições, com seu humanismo, com seus falsos evangelhos, prometendo uma satisfação para nossas vidas, pero suas promessas são huecas, hacen de nós escravos de práticas e costumbres, não têm valor alguno contra nossos desejos carnales, não têm valor alguno para nosso crescimento espiritual, valor alguno para nossa santificação, para uma comunhão mais cercana com Deus, não serve para nada. A religiosidade externa, seja de misticismo, legalismo, ascetismo, qualquer outra enseñança, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, não tem efeito alguno para nossa plenitude espiritual. Não pode hacer nada contra o homem carnal que habita em los seres humanos. Não tem poder para generar vida, novo nascimento. Nada podem hacer contra os apetitos de la carne. Pero toda satisfação, todo lo que realmente necessitamos, todo e infinitamente mais encontramos em Cristo, en el qual habita toda a plenitude da deidade, aquele que é circuncidado em nossos corações, que por sua morte e sua ressurreição generou nova vida, novo nascimento a nós outros, que perdonou todos os pecados, clavou os decretos em la cruz que eram contra nós outros e triunfou sobre todos os principados e potestades. Meu irmão, minha irmã, estáis completos em Ele. Hemos sido circuncidados em Ele, sepultados em Ele, ressuscitados em Ele, perdonados em Ele, unidos a Ele. É Cristo suficiente para ti? Ele é todo para ti? É em Ele que encontra a satisfação plena, prazer pleno, infinita alegria, infinito contentamento. Cristo é tu tesouro mais grande. De verdade que crees em la supremacia de Cristo? Não só de boca, não só de hablar. Tu vida reflete essa crença. Ou é o primeiro problema que tu tens, olvídate de Cristo e busca alguma outra maneira especial para arreglar tu vida. Buscas em Cristo e em sua palavra o necessário para arreglar os problemas em seu matrimônio, os problemas com seus filhos, solucionar os conflitos que tem com algum irmão da igreja. Buscas no Evangelho a ajuda necessária e suficiente para tu luta personal contra o pecado, contra a tentação, contra a ansiedade, ou sigues buscando alternativas que não são segundo Cristo? Crees que tu eres poderoso o suficiente para livrar-te de tus próprios pecados por meio de tus ideias, tus restrições, tus regras, tus planos? Se morimos com Cristo, morimos para todas as alternativas espirituais que o mundo pode nos dar. Morimos a todas as alternativas de santificação que não são bíblicas. Cristo é suficiente. Cristo nos livra do legalismo e da necessidade de ser cumpridores da lei para ser aceitados por Deus. Cristo nos livra do misticismo e da busqueda desenfrenada por algo novo em nossas vidas. Cristo nos livra do ascetismo, da necessidade de mortificar a carne por nossos esforços. Ele morreu por nós outros. Morimos en Ele, em la cruz. No soy eu quem mata o viejo homem, Cristo lo matou.
Cristo é o alimento perfeito, o pão que bajou do céu para que nunca tivéssemos hambre, o água de vida para que nunca tenhamos sede. ¿Por que buscar outras experiências espirituais se Cristo é nosso todo? Mirá que nada os engane, hermanos. Necessitamos buscar uma intimidade mais grande com Jesus, encontrar a plenitude e a suficiência que está em Ele, só em Ele. Aqueles que são crentes já são participantes da plenitude de Cristo, já são uno com Ele, já estáis completos. Que essa realidade llene tu coração de modo que puedas viver reflejando essa união. O Evangelho é para nossa santificação também, não só para a justificação, é para nosso crescimento, é nosso nutriente. Seguimos a Jesus, seguimos a Cristo em obediência e confiança, sabendo que Ele logrou o que é melhor para nossas vidas e sigue instruindo nos outros por sua graça. Que não desviemos para nenhuma enseñança que seja contrária ao Evangelho que Ele nos ensinou. Se tu não eres creyente, ¿hasta quando tentará encontrar satisfação personal para tu alma em outros rincones que não sejam em Cristo? Cristo é todo. Se toda a plenitude só pode ser encontrada em Jesus, se só podemos estar completos em Ele, por que sigues creyendo que o sentido de tu vida pode ser encontrado em los vícios, em los placeres del mundo, em las autoayudas, em las falsas promessas de alegria que há em todos os sítios? Todo isso é temporal. Se destrui com o uso. Ven a Cristo. O Evangelho não é um conjunto de proibições. O Evangelho é a única invitação que pode realmente satisfazer as necessidades de nosso coração. Há vazio tão grande dentro do homem que nem todos os placeres do mundo reunidos podem tapar esse agujero. Buscas placer novo e pronto necessitarás de outro mais. Solo Cristo é a plenitude que necessitamos. Solo a Cristo a supremacia. Amém? Vamos orar, hermanos. Senhor Deus, te damos as graças por esse mensagem. Te damos as graças por ter o privilégio, Deus, de contemplar a supremacia, a preeminência de nosso Senhor e Salvador Jesus. Graças por la obra perfeita que o Senhor ha hecho por nós outros. Graças, Senhor. Que o Senhor ajude a nós outros a mirarmos solamente em Cristo e encontrar satisfação plena para nossas almas solamente em Jesus. Livra-nos, Deus, livra-nos da tentação de buscar outros meios para nossa salvação, para nossa justificação, para nossa santificação, para nosso crescimento espiritual. Livra-nos, Deus, de buscar qualquer outra alternativa que não seja a Jesus Cristo e seu Evangelho. Ajuda a cada um de meus irmãos, Deus, e que nós outros podamos reflejar em nossos dias essa união que temos contigo. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.